Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já aviso que hoje a qualidade do vídeo não vai ser da melhor. Eu tô tendo que gravar do celular e tô sem a ajuda da Tainara, minha amada e companheira de gravação de vídeo. Ela me ajuda bastante mesmo, só que dessa vez a gente não conseguiu coordenar e tudo mais para que ela pudesse me ajudar, então vai ter que ser vídeo de celular mesmo, tá bom? Acho que o pessoal vai conseguir dar uma editada para tentar melhorar um pouco, mas vamos aí para o nosso objetivo, que é fazer a segunda parte da lição 8 do livro que a gente está estudando, né? Aquele livro do Timothy Keller, o Gálatas para você, e continuar a segunda parte desse capítulo, que se chama Duas Religiões, Dois Ministérios, e que corresponde aos versículos de 12 a 20 do capítulo 4 do livro de Gálatas. Na aula anterior a gente leu os versículos de 8 a 11 desse mesmo capítulo, capítulo 4. A gente viu a perplexidade que Paulo estava tendo em relação ao fato de que aqueles irmãos da Galácia que tinham recebido o evangelho através do ministério de Paulo, conheciam já a verdade, muitos já convertidos, continuavam se sujeitando a práticas de idolatria, continuavam se sujeitando a essas atitudes que os escravizavam, tudo por causa de uma questão cultural, de que eles nasceram fazendo aquilo. A gente viu que aquela região era muito conhecida por prestar culto aos deuses gregos e uma região muito idólatra. Então, aqueles irmãos, eles acabaram, mesmo após sendo convertidos, voltando àquelas práticas, né? Muito deles influenciados pelos falsos mestres que a gente viu. Os falsos mestres, eles pregavam, existiam muitos, né, naquela época, nessa região bastante também, e cada um deles tentavam levar o povo a um tipo de crença errada, né? Nós vimos aqueles que tentavam dar foco para a lei, aqueles que falavam de um falso evangelho, um outro evangelho, e estes agora eles estavam deturpando todo o evangelho e apoiando práticas idólatras desses irmãos. E Paulo, quando fica sabendo da situação, como nós lemos, ele fica indignado e exorta aqueles irmãos para que eles se toquem do que está acontecendo, para que eles percebam que eles estão voltando às práticas dos tempos que eles eram pagãos. E depois de fazer essa exortação, nesses próximos versos que vão seguir, que são os da aula de hoje, ele não vai apresentar a solução ainda, ele não vai apresentar o que eles devem fazer para superar isso, mas primeiro ele, que é o trecho que a gente vai ler hoje, ele vai querer fazer um apelo emocional para aqueles irmãos, mostrar para eles de que eles devem ouvir Paulo, né? Eles devem entender a gravidade daquilo, ouvir o que o apóstolo tem a dizer. Então, depois, mais para frente, nós não vamos ver nessa aula ainda, eles vão ser apresentados as soluções, e então, o que eles devem fazer para mudar esse panorama idólatra do qual eles estavam vivendo. Então, acompanhe comigo a leitura de Gálatas 4, os versículos de 12 a 20, nós vamos ver esse apelo que Paulo faz, bem íntimo, para aqueles irmãos, para que eles pudessem, então, entender tudo o que estava acontecendo, como aquilo era errado e ouvirem o apóstolo, né? Esse é o apelo que ele está querendo fazer aqui. Diz lá, Gálatas 4, eu vou começar a ler do 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho, na primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quem é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente com vocês, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto até Cristo ser formado por vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então você vê aí mais uma vez agora nesse finalzinho que ele reitera de novo a indignação, a perplexidade que ele estava sentindo devido ao fato daquelas pessoas que já conheciam a verdade estarem de novo voltando a práticas idólatras. Vocês viram que em nenhum momento ele
apesar da exortação, em nenhum momento nesse trecho ele deu a solução, ele deu o caminho que eles tinham que seguir para se livrar daquilo. Talvez ele não tenha feito isso porque ele sabia que aqueles irmãos talvez não dariam tanto ouvidos a ele. Então ele lembra, volta ao passado com as suas palavras e lembra para aquele pessoal o seu ministério, o tempo que eles passaram juntos, o quanto eles aprenderam juntos, o que foi ensinado, para ver se isso resgatava neles a memória do evangelho verdadeiro que fora pregado a Paulo. Então eles caíssem por si e falassem: puxa, a gente está realmente seguindo no caminho errado. Então eles, através desse apelo emocional de Paulo aqui nessa carta, voltassem à verdade e dessem ouvidos ao que o apóstolo tem a dizer, né? A primeira coisa que a gente consegue tirar de lição aqui nesses versos é algumas características preciosas do ministério do apóstolo Paulo, né? Através das suas palavras a gente nota algumas coisas fundamentais para a gente analisar toda a questão de como um líder ele guia o ministério, como o líder deve guiar o rebanho, o pastor, como que os líderes devem guiar um grupo de crentes. Algumas características notórias aqui de que Paulo tinha e ele fazia, e você vê que esse era o caminho certo, né? A primeira delas é que Paulo, ele deixava o, ele deixava o evangelho flexível com a cultura. Ele flexibilizava e adaptava o evangelho à cultura. Aqui a gente deve tomar muito cuidado porque alguns confundem essa relação entre evangelho e entre cultura, colocando a cultura como algo superior ao evangelho. Então, vou te dar um exemplo prático. Imagina uma cultura onde algo que é pecaminoso seja normal. Geralmente, os debates envolvem o pessoal lá da Alemanha, né, que tem uma cultura muito forte em relação à bebida. Eu não conheço muito toda essa prática alemã, enfim, mas eu lembro que uma vez eu vi uma discussão de algumas pessoas que estavam acusando alguns alemães, era num blog ah, internacional lá de teologia, e o debate era justamente sobre isso, né, relação entre cultura e evangelho, e tinha umas pessoas lá indignadas porque parecia que alguns pastores alemãos estavam autorizando a embriaguez, tá? Embriaguez, dizendo que era normal, era cultural lá do povo da Alemanha, e embora a gente veja muito claramente na Bíblia que ficar embriagado é pecado, eles colocavam a cultura acima da Bíblia, né? Que tá a cultura, que tá a Bíblia, e pode ficar embriagado porque a gente sempre faz isso, todo mundo faz isso, não tem problema. E aí gerou um grande debate lá, e isso se repete por muitos tempos, né? Por sempre, essa é uma discussão que vem à tona. Você pode pensar em vários exemplos aí. Pense em alguma cultura que você saiba que algo pecaminoso é normal, mas para a Bíblia é totalmente errado. Eu sei que aqui no Brasil tinha uma época que era muito cultural, muito normal, o pai levar o filho quando ele completasse 18 anos para, vocês sabem aonde, ter a sua primeira experiência, né, sexual na vida. E algumas pessoas diziam que algumas igrejas mais liberais estavam permitindo isso, né? Porque sobre também a desculpa de ele deve conhecer seu corpo e não sei o que, ele deve conhecer essas experiências e coisas do tipo. E isso aí deu um probleminha também numa época lá atrás. Então pense aí num exemplo cultural que você saiba onde as pessoas acabam ignorando a mensagem do evangelho, enfatizando a cultura, e aí as coisas dão ruim. A gente tem que tomar cuidado para entender que Paulo não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que o evangelho ele é adaptável à cultura. Agora, um exemplo de como isso funciona de uma maneira sadia e bíblica, correta. Eu lembro quando a missionária Beth, ela foi lá na igreja e ela mostrou um vídeo de algumas pessoas lá da região onde ela estava fazendo o trabalho evangelístico lá na África. Eles estavam dançando em uma comemoração, acho que algumas pessoas que tinham se convertido, uma coisa assim. Umas danças bem exóticas, assim, que com certeza se viessem fazer nas nossas igrejas, assim, que a gente é mais conservador, a gente ia ficar mais achando meio estranho, sabe? Tem coisa estranha aí, o que tá acontecendo? Coisa assim, né? Alguns talvez ficassem chocados e tudo mais, se incomodados, coisa do tipo. Mas a gente vê que aquelas pessoas adotaram aquilo como algo normal, né? É da cultura deles a dança, eles expressam a sua alegria, a sua satisfação, a sua felicidade realmente em acontecimentos através da dança, e a gente sabe que para o cristão, uma pessoa quando se converte é uma felicidade muito grande. Então a comunidade inteira
representava a felicidade deles através dessa dança. Isso não tem nada de errado, não tem nenhum problema. Paulo ele sabia flexibilizar isso, né? Principalmente quando a gente vê em Atos 17, quando ele chega lá em Atenas, né? E ele começa a pregar para aquele povo, ele conhecia muito bem a cultura daquelas pessoas, ele consegue adaptar o evangelho à realidade delas, né? Então é uma coisa que Paulo ele tinha muito notória essa característica no seu ministério, coisa que muitas vezes a gente não vê, não pensa, né? A gente, como o próprio Timothy Keller ele fala no livro dele, a gente pega o cristianismo e fecha ele numa caixinha, não dá pra fazer uma caixinha assim, mas imagina uma caixinha assim, a gente fecha ele numa caixinha com as nossas formas de conduta, que a gente acha que deve ser feito, do jeito que a gente acha que as coisas devem funcionar, e tudo que é um pouco mais estranho disso, em relação a costume, uso e tudo mais, cultura, a gente acha que é errado, que é pecaminoso. Mas não é assim. Paulo, ele tinha muito clara essa diferença e ele sempre flexibilizava o seu evangelho, conectava o seu evangelho à cultura. Isso me faz lembrar também de uma coisa que me chamou bastante atenção semana passada. Eu estava eu tava vendo algumas igrejas lá nos Estados Unidos e tal, acompanhando como elas estavam lidando com a pandemia. E teve uma igreja que me chamou muita atenção na sua, no seu site lá e tudo mais. Eles estavam mostrando como eles estavam enfrentando a pandemia e coisa do tipo. E aí eu fui olhar naquele, sabe quem somos, coisa do tipo assim no Brasil. Que tem aquela aba Quem Somos e mostra no que a igreja acredita, quais são as missões, os valores da igreja e tudo mais, os objetivos. E uma coisa que me chamou muita atenção naquela igreja lá americana, que eles colocavam que a prioridade deles, uma das prioridades deles, né, não é, dentre várias, uma delas era saber se comunicar com o homem moderno. Eu achei isso muito interessante, porque é raro você achar essa percepção, né? Essa mentalidade de que nós estamos no século XXI, dos tempos como os sociólogos dizem, né? Pós-modernos, muita coisa mudou, a forma de pensar se mudou, a forma de como agimos em sociedade mudou, tudo no homem mudou e o evangelho ele não muda, o evangelho ele tem um poder eterno, ele tem um poder de afetar todas as pessoas, mas a forma como nós transmitimos ele, a forma como nós comunicamos, a forma como ele pode se conectar com a cultura, ela varia, ela muda. E essa igreja ela parecia demonstrar uma preocupação em adaptar esse evangelho à realidade que o cercava. E parecia que estava dando bem certo naquela igreja, né? Aquela igreja estava crescendo bastante, muitos novos convertidos, e parecia que eles estavam conseguindo se comunicar com o homem moderno, né? Nas suas redondezas, mesmo diante de tempos onde as pessoas são tão fechadas às escrituras, né? Então é basicamente isso aqui que Paulo está nos mostrando, né? Que quando ele fala sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Em outras versões, eu me tornei como vós. Paulo, ele também fala, fiz-me fraco com os fracos, por exemplo, em outras passagens. Ele tinha isso nele, de que ele entendia a realidade daquela pessoa e ele entrava naquela realidade para mostrar para ela que o cristianismo, que Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho. Então ele conseguia conectar essas duas coisas. Eu acho que só isso já dá pra gente debater muito, é uma coisa que eu particularmente ando pensando bastante e é uma coisa que pode fazer uma diferença enorme nos nossos tempos, saber adaptar o evangelho à cultura e a comunicar com o homem de hoje em dia, né, do século XXI. Outra coisa também que a gente vê no ministério de Paulo, no verso 13 ele fala: "E vós sabeis que vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física." Ele continua dizendo: "Posto que minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus." Então, Paulo ele também tinha um olhar de que no sofrimento ele vinha oportunidades. Timothy Keller usa exatamente essa frase. No sofrimento, Paulo via oportunidades. Então, geralmente, quando as pessoas passam por tempos difíceis de sofrimento, como os que nós estamos passando, elas se tornam mais abertas ao Evangelho, né? Inclusive, quando um pregador ou um pastor ele passa por momentos muito difíceis, parece que
se ele se volta para Deus, né, parece que ele consegue uma conexão maior com Deus, né? Ele se entrega tanto a Deus que Deus fala muito na vida dele. E ele consegue transmitir essas verdades para a igreja, né? Você também já deve ter passado por experiências assim, né? Que quando as coisas não estavam bem, você só tinha a rota de fuga no próprio Deus. E então você pôde ver que a sua fé, ela foi, por um bom tempo, ela foi alicerçada, ela foi firmada e você teve experiências com Deus, assim, naquele tempo, muito grandiosas, né? Ah, eu imagino que isso já deve ter acontecido pelo menos com todo mundo aí. A gente fica sabendo das histórias, por exemplo, eu sempre falo do Spurgeon, né? Um dos grandes pregadores batistas, que poucos na história da igreja inteira, desde que o mundo existe, influenciaram tantos cristãos como ele, que era alguém que sofria sempre, né? Alguém que vivia com depressão, vivia por vários motivos, vivia numa melancolia espiritual, mas nesses tempos Deus falava tanto com ele, tanto com ele, que ele conseguia transmitir verdades muito tocantes para a sua congregação, né? É muito disso que Paulo quer dizer quando ele fala aquela frase famosa, né? Quando eu sou fraco é que eu estou forte, né? Porque quando nós estamos fracos e dependentes de Deus, é onde nós vemos a graça e o agir dele nas nossas vidas, e então a gente consegue se fazer forte espiritual realmente e passar a pregar tudo aquilo que a gente está aprendendo na nossa experiência individual e tudo mais. Paulo via na sua enfermidade que foi a enfermidade que o levou à conversão, foi a enfermidade que levou ele a entender a necessidade do evangelho, a começar toda as suas viagens missionárias espalhando, e não foi diferente com o povo lá da Galácia, né? Paulo viu uma oportunidade e pôde pregar aqueles irmãos, né? Agora com o espinho na carne, né? A segunda, digamos assim, enfermidade que Paulo, se é que foi uma enfermidade, né, mas a segunda tentação grande que Paulo teve, problema espiritual que o deixou fraco, mas que ele usou de oportunidade para falar aos Gálatas. E ele continua então mostrando que, no verso 15, né, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então ele está falando que mostrando que mesmo Paulo estando naquela fraqueza espiritual, naquela situação vulnerável, o povo da Galácia abraçou a mensagem dele, né? Eles ouviram naquele antigo encontro deles o que Paulo tinha a dizer, eles foram conquistados por Paulo pela sua pregação, e sendo que seria entendível, né, eles não terem aceitado por todas as questões que Paulo estava falando. Eles podiam olhar e falar: olha o que você está passando, quem é você? Tipo, não vamos te dar ouvido, sabe? Mas mesmo na fraqueza de Paulo, eles ouviram. E Paulo não consegue entender isso, né? No verso 16 ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, se naquela época, no nosso primeiro encontro, eu falei, preguei o evangelho a vocês, vocês aceitaram, agora vocês estão me rejeitando. Aparentemente, como eu comecei dizendo, parecia que alguns não estavam dando tanto ouvido para Paulo, estavam, deixa ele lá, né? Não deve saber o que está falando, coisa do tipo. Mas Paulo, ele fica impressionado, do tipo, sabe, no nosso primeiro encontro, quando vocês não me conheciam ainda e eu preguei o evangelho para vocês, vocês aceitaram de coração e mudaram. Agora que era para vocês estarem se consolidando, vocês estão voltando às práticas antigas e mais ainda, estão me rejeitando. O que está acontecendo, né? E ele começa então a acusar os falsos mestres, né, para que os Gálatas eles abram os olhos, né, porque eles estavam sendo manipulados pelos falsos mestres para ficar contra o verdadeiro evangelho e contra Paulo, o que Paulo pregava. No verso 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então os falsos mestres eles estavam fazendo a caveira de Paulo para os Gálatas, para que eles se voltassem contra o apóstolo e não ouvissem a exortação dele. E você vê aqui a finalidade, né? Por que existem tantos falsos mestres, né? Porque não só naquela época, mas até nos nossos dias de hoje, existem pessoas que se passam por líderes preocupados com a vida espiritual dos outros, por pessoas que amam a Deus, amam a Cristo e querem pregar o Evangelho, mas na verdade eles só levam o povo para um caminho errado. E aqui ele diz, né, para que o vosso zelo seja em favor deles.
Então, o grande objetivo do falso mestre é ter seguidores e chamar a atenção para si, dar glória para si, né? Outra frase interessante do Timothy Keller nessa lição é que ele fala que para você identificar o verdadeiro falso mestre, é só você ver quando ele quer dirigir a congregação para sua própria glória. O verdadeiro líder espiritual, o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro preocupado com o ministério de Deus, ele quer guiar o pessoal para a adoração de Deus. Paulo até diz aqui, né? Paulo até já vai mostrar a diferença entre eles. Então, enquanto os falsos mestres estavam manipulando aquele povo para ganhar seguidores e assim ganhar também fama, ganhar notoriedade, ganhar a glória para eles, Paulo diz que Paulo diz no verso 19 que ele era alguém que estava sofrendo por toda a situação até Cristo ser formado em vós, né? Verso 19. Sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Você vê a diferença da intenção, né? Enquanto o falso mestre ele quer o zelo daqueles irmãos em favor deles mesmos, Paulo quer que o pessoal da Galácia tenha o caráter de Cristo formado neles. Duas intenções totalmente diferentes. E vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente, como eu disse na minha pregação, e eu costumo sempre falar, sempre alertar, e digo também nessa aula, os falsos mestres, aqueles que pregam um falso evangelho, eles não são só apenas aquelas figuras públicas, né, que a gente conhece aí no nosso Brasil, que pregam um falso evangelho, né, no movimento evangélico brasileiro muito grande, que a gente vê cobrando coisas aí na igreja, fazendo, realmente manipulando a sua congregação para ganhar mais dinheiro. Vocês conhecem essas pessoas. Mas é muito mais sutil e pode ser com uma comunidade muito mais pequena. Tem muita gente intencionada em ganhar seguidores, em ganhar pessoas que os realmente adoram, idolatram nas igrejas, se passando por pastor, mas na verdade sendo um falso mestre, né? Na verdade, se passando por um pastor de ovelhas e sendo lobo, né? Como a Bíblia às vezes usa também essa analogia. E por último, ele diz que no verso 20, ele queria estar com eles para que então eles pudessem prestar atenção no que ele tinha para falar e ver como ele estava realmente perplexo, né? Ele fala até mudar o tom de voz, né? Para que ele mostrasse não só através de uma carta, mas mostrasse para eles pessoalmente a indignação dele em relação a esse fato. Então, essa é a aula de hoje, esses 8 versículos, a gente vê toda essa história aí, que começa com Paulo falando para eles, olha, vocês estão de novo voltando lá na aula anterior às práticas antigas, o que está acontecendo? E vocês não estão percebendo o que estão fazendo, os falsos mestres estão manipulando vocês, estão servindo de massa de manobra aí religiosa para que eles ganhem glória e vocês estão se afastando do caminho. E aí, durante esse verso todo, ele fala, me ouçam, lembra quando eu preguei para vocês, eu me fiz como vocês me aceitaram mesmo estando numa enfermidade, vocês me deram ouvidos, por que agora vocês estão se tornando meus inimigos? Presta atenção na intenção destes, e por aí vai. Eu espero que você tenha tirado de lição nessa aula para você ficar atento, porque o cristianismo, muito mais do que você seguir um líder religioso ou um pastor, o cristianismo é muito mais com o seu relacionamento individual, o seu relacionamento íntimo com Deus. É claro que você deve ter uma liderança, uma igreja que guia a sua vida espiritual, você deve ser grata para ela, deve ser obediente a ela, mas principalmente você tem que ter uma vida firmada, sólida, individual com Deus, não adianta você ter uma liderança que te ama e é preocupada com você, e você também tem que saber muito bem se virar e prestar atenção ao seu redor, né? Porque aquelas pessoas que simplesmente seguem os outros cegamente vão provavelmente ter o mesmo destino que os Gálatas, né? Começar a seguir falsos mestres. Então, tenha conhecimento bíblico, consiga conhecimento do cristianismo, estude, leia mais, veja o que está acontecendo ao redor e se informe para que você não seja um alienado que pode estar sendo manipulado por alguém mal intencionado, mesmo no contexto de igreja, mesmo no contexto de
mesmo no contexto do cristianismo. E outra grande lição que a gente pode tirar é veja as qualidades do ministério de Paulo, né? Pense, reflita sobre como você pode se comunicar melhor com as pessoas da sua cultura, as pessoas da sua atualidade, na sua faculdade, pessoas que você tem contato no trabalho, do seu círculo social. São pensamentos diferentes, mas o evangelho ele apresenta a verdade para todas essas pessoas e todas as situações. Mas você pode saber como transmiti-lo melhor, como conectar ele melhor com a realidade vivida nos tempos de hoje, né? E veja também oportunidades nos tempos de sofrimento, né? Como Paulo viu e pôde pregar e construir toda uma igreja do zero praticamente com seu ministério. São essas as grandes lições que tiramos na aula de hoje e um abraço para você. Nos vemos logo mais aí na nossa reunião lá no Google Meet para discutir sobre a aula, tá bom? Abraço!